Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da zoologia. Zoologia é um ramo da biologia que estuda os animais. Animais que são organismos multicelulares ou pluricelulares, como queiram. Também nós podemos classificá-los como sendo parazoários ou metazoários. Qual a diferença nesse tipo de classificação dos animais? Parazoários são aqueles animais que não apresentam tecidos verdadeiros, não apresentam organização tecidual, diferente dos animais denominados de metazoários. Esses animais metazoários apresentam organização tecidual, ou seja, apresentam tecidos verdadeiros. Nós vamos falar a respeito de umas características gerais dos animais que posteriormente nos ajudarão em outras aulas quando nós falaremos a respeito de cada um dos filos do reino animal. Então vem comigo, vamos falar das características gerais dos animais. Começamos por aqui, colegas. A presença dessa estrutura aqui denominada coluna vertebral. A presença de uma coluna vertebral nos faz classificar um animal como sendo um animal vertebrado, como acontece, por exemplo, com os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os demais animais, pela ausência de coluna vertebral, serão denominados como animais invertebrados. Agora, muito cuidado com a confusão em relação à presença de esqueleto. Esqueleto é uma estrutura de sustentação. Quando animais apresentam o esqueleto interno, como é o caso da espécie humana, é um endoesqueleto. Agora, quando essa estrutura de proteção é externa, nós vamos denominá-la de exoesqueleto, como acontece, por exemplo, com os artrópodes. Seguindo nas características animais que nós devemos falar na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da simetria, que são planos prováveis de divisão corpórea. Os animais podem ser assimétricos, de não apresentarem forma especular de divisão corpórea, ou simétricos. Os simétricos podem apresentar seja simetria bilateral ou radial. Aqui nós temos um animal assimétrico, é o caso das esponjas, isso aqui é um porífero. Agora, a simetria radial e bilateral se diferenciam no seguinte quesito: animais que apresentam somente um plano de divisão corpórea com duas metades idênticas, simetria bilateral. Agora, quando o animal pode apresentar mais de um plano de divisão corpórea, onde nós teremos metades idênticas, nós chamaremos esse tipo de simetria radiada ou radial, como acontece nas anêmonas. Próxima característica, nós falaremos a respeito de folhetos germinativos, tecidos embrionários. Esses tecidos, posteriormente, serão responsáveis pela organogênese do animal. A organogênese é a formação dos órgãos. Esses tecidos são três. O tecido mais externo chama-se ectoderme. O mais interno se chama endoderme. E o intermediário, que fica entre a ectoderme e a endoderme, que se chama mesoderme. Todo animal que apresenta esses três folhetos germinativos, nós iremos denominá-lo de triblástico. Agora, existem casos de animais que não apresentam mesoderme, só apresentam a ectoderme e a endoderme. Esses animais serão classificados como animais diblásticos. Triblástico, 3 folhetos germinativos; diblásticos, 2 folhetos germinativos. Próxima característica: os animais diblásticos podem apresentar uma cavidade interna onde se alojarão os órgãos posteriormente. Essa cavidade se chama celoma. É considerado um celoma verdadeiro aquela cavidade que é revestida totalmente por tecido derivado da mesoderme. É o caso dos anelídeos. Minhocas são considerados animais celomados, além da presença da estrutura revestido por tecido originado da mesoderme. Agora, existem animais triblásticos que apresentam a cavidade, porém essa cavidade não é revestida por tecido unicamente de origem mesodérmica. Eles serão considerados como indivíduos pseudocelomados, ou seja, que apresentam um falso celoma. É o caso dos nematóides, como a lombriga. Agora, existem também animais triblásticos que não apresentam celoma.
a estrutura não está presente. É o caso dos vermes de corpo achatado, que são chamados de plateumintos. Aqui a gente tem o exemplo da planária. Então, em animais triblásticos, nós podemos ter o celoma, podemos ter um falso celoma, ou o celoma pode não estar presente. Próxima característica. Nós vamos falar a respeito da digestão dos animais. Isso é bem fácil. A digestão pode ser incompleta ou pode ser completa. O que difere uma da outra? Digestão incompleta. Como exemplo, nós temos aqui a hidra. No caso da hidra, só existe a boca por onde entra o alimento e por onde saem os resíduos. Consequentemente, essa digestão é incompleta. Os animais que apresentam duas aberturas no tubo digestório, como é o caso aqui da minhoca, que tem boca e ânus, ou é o caso do cão, que também apresenta as duas mesmas aberturas, ou o caso das aves, como o exemplo da galinha, que apresenta a entrada de abertura e a saída, que é chamada de cloaca, nós dizemos que esse animal apresenta uma digestão do tipo completa. Boca e ânus, boca e cloaca, tá? Pessoal, só para a gente diferenciar ânus de cloaca. Ânus é estrutura só para eliminação dos resíduos. No caso da cloaca das aves, a estrutura serve, além da eliminação dos resíduos, também para o coito, que é o ato sexual, e também para a liberação dos ovos. Tranquilo? Vamos dar sequência? Nós já sabemos que é com a digestão completa. O tubo digestório apresenta duas aberturas. Seguindo-se nisso, numa classificação embrionária, nós podemos classificar um animal como sendo um protostômio ou um deuterostômio. Lembrando que é uma classificação embrionária. É considerado um animal protostômio quando na diferenciação do tubo digestório, primeiro se origina a boca, posteriormente o ânus. Os deuterostômios em ponto contrário. Na formação do tubo digestório, primeiro se forma o ânus, posteriormente se forma a boca. É o exemplo dos cordados e também dos equinodermas. Seguindo, nós vamos falar a respeito da circulação. Os animais podem apresentar uma circulação fechada ou uma circulação aberta. Circulação fechada. O líquido corpóreo, como por exemplo o sangue, circula exclusivamente no interior de vasos sanguíneos. O que acontece na espécie humana? O sangue circula no interior de artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares, diferente dos animais de circulação aberta, onde o sangue não circula exclusivamente no interior de vasos sanguíneos. Ele pode estar fora dos vasos sanguíneos. Esse tipo de circulação chama-se circulação aberta. A circulação humana, como disse a vocês, é uma circulação fechada. Nosso próximo ponto agora é falar a respeito da reprodução animal. Os animais podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. O que difere uma da outra? A reprodução sexuada, ela envolve a participação de células específicas. Essas células são chamadas de gametas. Caso humano, espermatozoide e ovócito secundário. Uma reprodução sexuada permite variabilidade genética entre os indivíduos. Eles não são indivíduos idênticos. Na reprodução assexuada, além da não participação dos gametas, não existe variabilidade genética. Os indivíduos são idênticos, os indivíduos são clones, como acontece, por exemplo, no brotamento dos poríferos ou na gemulação dos poríferos. Nesse processo, os indivíduos originados são idênticos, porque é uma reprodução assexuada. Agora, ainda seguindo no mesmo caminho, nós podemos falar a respeito do desenvolvimento dos animais. Esse exemplo que nós temos aqui é de um sapo, que é um anfíbio. Nós sabemos que durante o desenvolvimento do sapo, existe uma larva. Essa larva se chama girino. Todo animal em cujo desenvolvimento existe a participação de uma larva, nós vamos dizer que o desenvolvimento desse animal é indireto. Diferente, por exemplo, do desenvolvimento humano, onde não existe estágio larvário, consequentemente, nós vamos chamar de desenvolvimento direto. Agora é hora da gente falar um pouquinho a respeito da respiração dos animais, seja em ambiente aquático ou em ambiente terrestre. No ambiente aquático, vamos pegar aqui um exemplo dos peixes. A maioria dos animais aquáticos apresentam esse tipo de respiração, mas vamos pegar aqui o exemplo dos peixes. Agora, quando eu falo maioria, eu não quero dizer todos.
Por exemplo, mamíferos aquáticos têm respiração pulmonar. Na respiração branquial, que é característica de boa parte dos indivíduos aquáticos, a água entra pela boca, circula pelo interior das brânquias, onde acontece as trocas gasosas, e posteriormente é eliminada pelo próprio animal. Nos indivíduos terrestres, nós temos o exemplo da respiração pulmonar, que a gente encontra nas aves e nos mamíferos. E também temos uma respiração específica que a gente pode encontrar em alguns animais invertebrados, como é o caso da minhoca, a respiração que acontece pela superfície da pele, chamada respiração cutânea. Animais que apresentam respiração cutânea necessariamente apresentam uma pele fina, que permite as trocas gasosas. O último exemplo de estrutura respiratória que a gente pode encontrar nos animais é a respiração traqueal, respiração característica dos insetos. Traqueia é uma estrutura que é a comunicação direta do ambiente externo com a circulação do animal, havendo oxigenação direta das células do indivíduo. Então, as respirações que nós citamos foram respiração cutânea, respiração pulmonar e traqueal e a respiração branquial. Para a gente finalizar essa questão relacionada às características gerais, é bom a gente falar a respeito da termorregulação, a capacidade do animal de controlar ou não a sua temperatura corpórea. Em relação a isso, existem os animais denominados de animais homeotérmicos. Deixa eu só voltar aqui. Animais homeotérmicos são aqueles animais que não apresentam variação de temperatura corpórea de acordo com o ambiente. É uma temperatura constante. No caso humano, por exemplo, uma temperatura de 36 graus e meio. Existem os indivíduos denominados pecilotérmicos ou heterotérmicos. Esses animais, eles apresentam variação de temperatura corpórea de acordo com a temperatura do ambiente. Agora, em relação à fonte de calor para esses indivíduos, existem os endotérmicos, que é o caso de aves e mamíferos, que são homeotérmicos também, né? No caso dos endotérmicos, essa fonte de calor é uma fonte de calor interna, gerada pela queima dos próprios alimentos, do próprio alimento nos indivíduos. Os indivíduos pecilotérmicos, eles são indivíduos ectotérmicos. A fonte de calor é uma fonte externa. Então basta a gente pegar como, por exemplo, um lagarto que fica parado em parte do dia esperando o aquecimento do corpo por meio da energia luminosa. Para a gente finalizar essa parte das características gerais dos animais, é interessante a gente falar um pouco a respeito dos filos que serão estudados em aulas posteriores. Então vamos nessa. Então serão os seguintes filos. Aqui nós temos uma esponja. As esponjas são considerados como poríferos. Aqui nós temos uma anêmona. A anêmona pertence ao filo dos quinidários. Nós também teremos os seguintes filos: vermes de corpo achatado dorsoventralmente, plateumintos. É o caso da solitária, astênias, ou vermes de corpo achatado, de corpo cilíndrico, me desculpem. Esses indivíduos são chamados de nemateumintos, ou também conhecidos como nematóides. É o caso da lombriga. Nós também teremos filos a serem estudados, como é o caso dos anelídeos, animais que apresentam corpo dividido em anéis, minhoca, ou animais de corpo mole, molusco, exemplo, lula, polvo, ostras, mariscos e mexilhões. Esse próximo filo aqui é o filo mais diverso e com maior abundância de espécies. É o filo artrópoda, artrópodes, onde nós temos insetos, crustáceos como siri, lagosta, camarão, caranguejo, ou aracnídeos como escorpiões e aranhas. Esse filo aqui chama-se filo equinodermata, ou filo dos equinodermas. São animais que apresentam espinhos na pele, como a estrela do mar, a serpente do mar, lírio do mar, bolacha de praia e pepino do mar. O último filo que nós vamos falar é o filo cordata. Os animais são chamados de cordados. Exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Então aqui, meus colegas, nós terminamos a aula de hoje. Espero ter contribuído para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.